Agora, por último, nessa parte dos 3 tópicos que a gente falou, de segmentação, de metas e de filtros, vamos falar sobre os filtros e a gente entender a diferença de segmentos e filtros. Tá? Para a gente acessar a parte de filtro, a gente vai clicar aqui em administrador, vai aqui na visão, na vista, e a gente tem esse campo de filtros aqui. O que o campo de filtros faz? O campo de filtros ele vai pegar uma quantidade de informação sua e vai ou incluir nos seus relatórios ou excluir dos seus relatórios. Qual que é a diferença? Quando você faz uma filtragem, todos os relatórios que toda a informação que você não colocou dentro do seu filtro, ela se perde. Ou toda a informação que você pediu para excluir, se a gente vai fazer um filtro excluindo um tipo de informação, todas essas informações que você já tinha dentro do seu site, você perde elas do Google Analytics. O Google Analytics simplesmente exclui ela da sua vista. Quando você tira esse filtro, você passa dali para frente a voltar a analisar todos os dados. Mas nesse período que você escolheu, ele exclui. Então, por exemplo, a gente vai criar um filtro aqui para ver só quem é os usuários que acessam via mobile. Quando eu crio esse filtro para incluir só essas pessoas, ele vai excluir todo mundo de todos os anos para trás que a gente tinha do perfil de tablet e de desktop, ele vai excluir todas essas pessoas. Quando eu tirar esse filtro, ele vai incluir essas pessoas de novo, porque é o padrão do Google Analytics, mas ele vai começar a contar daí para frente. Tudo que você tinha antes, você perdeu. Então a primeira coisa que é importante a gente falar aqui quando a gente fala sobre filtros. Quando você está olhando aqui a vista do Google Analytics, ele sempre traz um relatório para você com todos os dados do website. E são todos os sites, todos os dados do website. Então se você quer analisar um público de uma forma específica, o ideal é que você crie uma vista para esse público. Tá? Não aplique filtros nos seus dados gerais, em todos os dados do website. Crie uma vista e assim você pode, se mais para frente precisar ver as outras informações, se você vai precisar, você tem essas informações guardadas na sua vista principal. Tá? Então você vai criar uma vista aqui. Ele pergunta para você se é uma vista do website ou uma vista de aplicativos de dispositivos móveis. Antes da gente continuar, para a gente entender a diferença entre filtro e segmento, o segmento você cria, é como se você tirasse uma fatia para você analisar, mas depois você volta essa fatia para o todo e você consegue ver o todo sem problema. O filtro ele exclui, quando você tira essa fatia para analisar, ele exclui todos os outros dados. Tá? Então essa é a diferença. Tem que entender quando vale a pena você criar um filtro e quando vale a pena você criar uma segmentação. Tá? Então a gente vai criar aqui um nome para a nossa vista de relatórios. Então eu quero ver só os relatórios lá da Colômbia. Tá? Vou trazer o fuso horário. E aí vou trazendo, logicamente, o fuso horário da Colômbia, porque é onde eu estou querendo analisar, focado no país. Mas lembrando que a gente pode fazer focado numa seção, numa origem. A gente quer saber só quem é do Google, da mesma forma que a gente faz com a segmentação, a gente consegue fazer aqui também. Né? O fuso horário, cria a vista, tá? Aí ele vai trazer essa vista aqui, e a gente vai clicar em filtros e adicionar um novo filtro. Aí dentro desse filtro, ele pergunta se você quer criar um novo ou aplicar um filtro existente. Ele traz essa opção aqui porque eu já tinha criado um teste, tá? Com as pessoas dos Estados Unidos, e você pode aplicar esse filtro aqui para você. A gente está falando de criar um novo filtro. E a gente vai fazer uma análise da Colômbia. Aí ele pergunta se você quer um tipo pré-definido ou personalizado. O que é o pré-definido? Ele já traz algumas informações para a gente aqui, já do próprio Google Analytics, para a gente só selecionar o que a gente quer. Tá? Então se você quer excluir ou incluir somente você vai escolher todos os outros dados. Se eu coloco aqui incluir somente, ele vai trazer só os dados da Colômbia para mim. Todos os outros países ele vai excluir dos nossos dados, tá? Do nosso banco de informação. Se a gente quer excluir, aí ao contrário, ele vai excluir tudo que é da Colômbia e vai manter os outros países aqui. Tá? Então, vamos colocar incluir somente. Selecione a origem ou o destino.
ele vai trazer aqui umas informações técnicas. Se você quer, por exemplo, qual é o nome do host que você quer incluir. E aí se tem, eu quero incluir só as informações que tem do bvsalu.org. Ele não vai colocar barra aqui na frente aqui, ó. Ele não vai trazer, por exemplo, as coisas. Se você usa um subdomínio, ele não vai trazer esse subdomínio para você aqui. Subdomínio, ponto, tal. Ele vai trazer só desse aqui. Se você quer que ele traga do subdomínio, você coloca o subdomínio aqui, tá? E aí é uma informação mais técnica. E você escolhe aquela expressão que contém, que termina, que começa ou que é igual. Definir maiúsculo ou minúsculo. Às vezes a gente não marca isso aqui, que é para ele. Tem gente que digita de um jeito, digita de outro, para não ter erro. É bom a gente deixar desmarcada essa opção. O personalizado, ele já é um pouco mais. A gente consegue definir um pouco mais de coisas, né? Mais informações. Então, excluir. Aí ele vai selecionar qual é o campo que você quer que ele pegue para excluir. Origem de campanha, mídia, que a gente já falou bastante. Termo, né? Quando ele usa como uma campanha. A gente tem que partir de comércio eletrônico para quem trabalha com e-commerce, no navegador, Chrome, Edge e assim por diante. Tá? Deixa eu selecionar um aqui. Por navegador. A gente está falando da Colômbia, né? Vamos lá. Padrão de filtro. Vou colocar aqui Chrome. Isso aqui é para excluir, né? Então ele excluiria todo mundo que é da Colômbia que usa esse navegador. Se eu quero incluir, é a mesma coisa, só que a gente escolhe o tipo de informação que a gente quer. Maiúscula, minúscula, pesquisar e substituir. E a parte avançada, onde a gente também define essas opções. E aí já é um pouquinho mais avançado esses filtros. Então vamos incluir aqui o filtro da Colômbia. Vamos definir que país que a gente quer. E aí eu trago Colômbia. E vou salvar o filtro. Quando você salva o filtro, você já não consegue trazer as informações no relatório para você. Se a gente salvar o filtro e for olhar o relatório, ele vai estar zerado. Por quê? Porque ele começa a contar daqui para frente. Ok? Bom, essa é a diferença entre o filtro e a segmentação. É muito mais fácil, muito mais seguro a gente usar a segmentação, porque por lá a gente consegue definir basicamente tudo que a gente define aqui no filtro, a gente consegue definir lá por segmentação também. Mas é importante sempre a gente analisar por que a gente precisa criar um filtro e por que a gente precisa criar uma segmentação para fazer a nossa análise.